Estamos de volta e, conforme anunciamos na edição de ontem, o Brasil News volta a receber em nossos estúdios, ao vivo, o doutor Miguel Elkadri, que é empresário, mestre e advogado especialista em direito tributário. E hoje vamos falar de um problema que, infelizmente, atinge boa parte da população, a maior parte da população, inclusive, que é a dificuldade em lidar com os bancos. Doutor Miguel, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso jornal. Boa noite, eu agradeço o convite novamente. Vamos tentar trazer um pouco de luz para a população brasileira que, infelizmente, se encontra, em quase sua maioria, endividada. Quase, maioria mesmo, quase 80% dos brasileiros têm dívidas com o banco. Por que a gente chegou nessa situação? Olha, infelizmente, o Brasil, hoje, é um dos países com a maior taxa de juros do mundo. Quando nós falamos de taxas de juros, não são exclusivamente aquelas que falamos ontem do governo federal, mas também aquelas praticadas pelas instituições financeiras em sua maioria. E, infelizmente, a impossibilidade dos brasileiros terem acesso à informação em sua amplitude, no que se refere à análise de contratos, garantias, juros praticados, enfim, tudo que compõe o universo dos bancos, em especial, impede que essas pessoas tenham acesso a melhores taxas, melhores condições e acabam sempre pagando mais caro do que deveriam. O que a pessoa, os cuidados que uma pessoa deve fazer antes de pegar um empréstimo no banco? Quer dizer, o problema vem daí, né? Você precisa do dinheiro, vai lá e não faz os cálculos, juro exorbitante. Quais os cuidados que a gente deve ter? O primeiro passo seria o acesso ao crédito consciente. A maioria das pessoas, nós notamos que se oferece um financiamento para ela, seja um consignado ou um empréstimo bancário de outra natureza, os brasileiros tendem a primeiro pegar o dinheiro e depois pensar como vai pagar. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é, ao terem acesso ao crédito, eles não analisam qual instituição financeira tem a melhor taxa de juros. Não faz essa comparação entre as instituições. E olha que o Banco Central oferece isso ao público. Se você acessar o site do Banco Central, você tem acesso às taxas. Então, esse seria o segundo degrau. O terceiro degrau seria não ter conhecimento jurídico para analisar se aquele contrato efetivamente é favorável ao consumidor. E isso não se aplica apenas às pessoas físicas, isso se aplica muito também às empresas, que às vezes, na necessidade de um crédito, acabam assinando o documento sem ter noção exata daquilo que estão contratando. E, infelizmente, acabam ofertando, por exemplo, bens familiares, bens próprios, em garantia a esses contratos, traduzindo não só um valor indevido, porque os juros podem ser até maiores do que aqueles contratados, mas colocando o patrimônio pessoal e familiar em risco. Doutor, vamos falar do cartão de crédito, que muitas vezes é um aliado, porque grande parte da população, se não dividir em várias vezes, não consegue comprar um bem, um eletrodoméstico, mas também ele pode ser o grande vilão por conta dos juros, que é extremamente alto e vai virando uma bola de neve, né? Sim. Os juros de cartão de crédito no Brasil são invariavelmente os maiores do mercado. Existe algum outro país que tem um juro tão alto? Não conheço. Eu, particularmente, não conheço. Coisa de 400%. Chegam a 400%, 500% ao ano de juros. Invariavelmente... É legal isso? Você tem que observar o seguinte, hoje tem um posicionamento dentro do Poder Judiciário de que ele se observa sempre a média praticada pelo mercado. Se o seu juro for 1,5 vezes, 50% acima do que é o mercado, do que o mercado trabalha, você tem direito à revisão. Perante a Justiça é possível revisar. O que nós sempre orientamos ao consumidor, se você não tem condições de pagar uma fatura de um cartão de crédito, recorra a outras modalidades de crédito, se você ainda tiver acesso a elas, onde a taxa de juros é inferior. Por quê? Pagar 20%, às vezes você tem outras modalidades de crédito que permitem pagar 1%, 2%, 3%
ao contrário de pagar 18%, 20%, 30%, 40% às vezes num único mês. A gente ouviu falar de uma lei aí que o cartão de crédito não pode ser maior, os juros não podem ultrapassar 100%. Está valendo isso ainda? Não, isso já entrou em vigor. O problema são contratos anteriores que as dívidas estão eventualmente até judicializadas. Explica para a gente aí. Atualmente você não pode dobrar a dívida. Tá? Já é alguma coisa. Já é né? alguma coisa, não pode passar de 100%. Ocorre que a grande maioria dos brasileiros tem dívidas aí dos últimos 2, 3, 5 anos e essas dívidas vão se avolumando mês a mês e por desconhecimento, novamente, desconhecimento da legislação, as pessoas não questionam o banco e naquela circunstância os bancos continuam praticando, eventualmente, as taxas de juros anteriores a essa mudança da lei. E os juros do cheque especial, que o brasileiro também usa bastante? Praticamente, você consegue fazer um paralelo com relação ao cartão de crédito. Muitas empresas acabam com aquela falsa informação, eu digo falsa porque 10 dias sem juros no cartão, no limite Só o do IOF. cheque. Só o IOF, e além de que toda operação financeira hoje tem IOF e aumentou o IOF para 3,5% ao invés de 0 e pouquinho que era anteriormente. Então as pessoas não só pagam o imposto sobre aquele mútuo, ainda que temporário, mas a maioria delas, por não conseguir se readequar dentro daquele prazo, alguns bancos dão 10 dias, 20 dias sem juros, as pessoas e os empresários acabam se valendo disso até para alavancar os seus negócios ou conseguir cumprir outras obrigações. E acabam tendo que pagar uma quantidade de juros imensa todos os meses. Porque passou do 10º dia que é corrido, aí você paga o IOF mais os juros. E lembrando que nestes casos os bancos retroagem os 10 dias de juros, ou seja, se você no 11º dia, você não vai pagar um dia de juro, você vai pagar 11. Então o juro normalmente ele retroage ao primeiro dia que foi dado o desconto. E quando você não consegue pagar? O perigo, tem a impressão, é você perder seus bens, né, nessa história. A gente vê pelos jornais aí, eu sou um leitor assíduo, eu não diria até assíduo, mas fanático de jornais, e leio diariamente os jornais, 2, 3 jornais por dia, mas e vejo lá constantemente anúncios de leilões. Né? Casas, motos, carros, chácaras, fazendas, indo a leilão. E eu imagino que isso tenha origem nessa história aí com os bancos, não é não? Nós podemos separar aqui basicamente em 2 circunstâncias e que a maioria da população te utiliza disso. O primeiro é, ao adquirir um imóvel, um bem próprio, casa, carro, algum bem dessa natureza, eles dão o próprio imóvel em garantia para aquela operação. Então, adquiriu a casa própria, aquela casa é dada em garantia para o banco. Para você poder tirar o empréstimo. Para poder você tirar o dinheiro para pagar aquele próprio empréstimo. Essa é uma modalidade. A outra modalidade muito recorrente no mercado é empresas ou empresários que estão em alguma situação de dificuldade financeira, seja para alavancar o seu negócio ou para suprir outras necessidades, recorrem a empréstimos bancários e dão um imóvel seu ou às vezes de um parente como garantia para aquela operação, a fim de que consigam acessar taxas de juros inferiores. Então, um juro que normalmente seria 5%, com um imóvel em garantia, eu consigo rebaixar para 1%, 2%. Mas corre o risco de... Qual é o grande perigo? Este imóvel, no caso de inadimplência, ele pode ser convertido ao próprio banco, porque hoje a grande maioria dos contratos, e infelizmente as pessoas não têm o hábito de ler o que estão assinando, esses contratos são feitos na modalidade de alienação fiduciária. O que significa alienação fiduciária? O bem, ele é do banco a partir daquele momento. E você, como tomador do empréstimo, no caso de inadimplência, é notificado para quitar o contrato inteiro em 15 dias e, se não o fizer, perde a propriedade do seu imóvel. E é aí que vem a tua notificação do jornal, avisando que aquele imóvel irá a leilão. Mas aí você deve uma parcela, você atrasou 15 dias daquela parcela. Você não tem que pagar os 15 dias de atraso daquela parcela, tem que pagar todo o contrato? Via de regra, essas são notificações que as pessoas recebem. Ó, tem uma história... Ao que nós chamamos de vencimento antecipado da dívida.
Tem uma história que mesmo você não colocando seu imóvel, não é? Ou mesmo móvel, como garantia de um empréstimo, você não conseguindo pagar um empréstimo, uma ação judicial pode fazer com que você perca seus bens. Sim. Não é? Numa execução judicial... Sem assinar nenhum documento... Dando aquele imóvel em garantia. É. Na verdade, quando o banco, você está inadimplente de uma obrigação, o pode que os ir. bancos costumam fazer? Eles executam a pessoa que o deve. Ocorre que existem modalidades de garantia. Você pode garantir um contrato através de um imóvel ou através de um fiador. E o fiador, via de regra, é o próprio sócio daquela empresa ou um terceiro da confiança dela. E essa pessoa, ao avalizar, é avaliador, né? Ele avaliza o contrato, ele dá o seu patrimônio em garantia para o banco. O que tem se obtido perante o judiciário hoje, nós conseguimos com recorrência, é afastar essas garantias dos bancos, seja através da proteção patrimonial do bem de família, seja até mesmo as duplas garantias, porque um contrato não pode ter mais do que uma garantia. Então, é possível para você que seja devedor do banco ou garantidor de quem deve para o banco, discutir a exoneração daquela garantia ou até mesmo a substituição por outras garantias, seja através de uma seguradora, seja através de títulos perante outras instituições financeiras, salvaguardando assim até o patrimônio daquela família. Por isso que a informação é tão importante, né? Hermano e doutor Miguel, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos para continuar com esse assunto.